A Deus, chegando aí a última aula do módulo, né? Rápido passo, né? Estamos na aula 6 do módulo de Apocalipse e, por sua vez, encerrando aí essa maratona de livros da Bíblia, né? Não parece verdade, mas nós já passamos pelos 66 livros da Bíblia, né? 66 livros, a gente já viu. Legal, né? Nem parece, né? Não parece. E já estamos aqui, por assim dizer, eu acho que passamos da metade do curso. Estamos na metade. É a metade então, né? Olha aí. Glória a Deus. Benção, né? Quem diria? Vocês são vitoriosos, viu? Perseverantes. Gostando de ver. Estamos firmes, né? E firmados até o fim. Em nome de Jesus. O difícil é chegar até aqui, né? Daqui para frente é um pulo, né? Um instante passa. Já já a gente já vai estar falando da colação de grau, da festa de formatura. Vai ser benção, né? Escolhendo a roupa, escolhendo as coisas. Vai ser bem, se Deus quiser. Então, nós vamos dar continuidade e assim tentar chegar à conclusão deste módulo tão maravilhoso que é sobre Apocalipse. Na nossa aula anterior, nós vimos sobre as cartas, né? Só que a gente não conseguiu ver todas as cartas. E, de fato, é realmente difícil. A gente passou um trabalho para que pudéssemos remir o tempo, né? Um trabalho para que vocês pudessem fazer um resumo, né, de cada carta, com base no livro e na Bíblia, e para que a gente pudesse continuar, né? Mas aí, eu queria só mencionar uma coisinha que eu lembrei depois, sobre ainda das cartas, é bem breve, é o que diz o que foi dito para João, né? No capítulo 2 de Apocalipse, é bem breve, só para a gente deixar mais robusto esse ponto. Capítulo 2, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Aí, para a igreja de Éfeso. Aí lá a igreja, na segunda carta para a igreja de Esmirna, aí ele diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Aí na carta para a igreja de Pérgamo, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. E na igreja de Tiatira, ele diz: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. E a igreja de Sardes, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. E a igreja de Filadélfia, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. E por fim, Laodiceia, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. A gente percebe aqui que ele dá essa ordem para João, dizendo para escrever para o anjo da igreja, né? Tipo assim, não é endereçada para um nome de alguém, nome de uma pessoa, fala para o anjo da igreja. E aí eu gostaria de, rapidamente aqui, para a gente não se estender muito nesse ponto, que era um ponto que eu ia falar lá nas cartas das igrejas da Ásia e acabei atropelando, nem falei. Quem é esse anjo, né? O que ele fala assim, ao anjo da igreja? Quem seria esse anjo? Esse anjo seria o líder da igreja, o pastor da igreja, o presbítero, o bispo da igreja, ou seria o anjo mesmo da igreja, um ser angelical, né? Que seria? E aí a gente, analisando o texto, ele deixa a entender que
é alguém, a pessoa que está lá, responsável pela igreja. Deixa eu entender isso, que é a pessoa responsável. Uma pessoa, primeiro, não, uma pessoa, não ser angelical, uma pessoa que está lá na igreja. E que ele endereça para cada um ele diz, o anjo que está lá, o anjo que está lá, o anjo que está lá. E aí eu queria discutir com vocês, rapidamente, em poucos minutos, saber de vocês, o que vocês acham, que é muito importante. A essa altura do campeonato, já no último livro da Bíblia, 66 livros que a gente já passou, vocês já têm poder de fala. Né? Parecer... Tá. Uhum. Um líder eclesiástico, né? Aham. Quem mais? Muito bem, né? Vai ser bom. Que benção, deu certo hoje, né? Glória a Deus. Hã? Então, essa discussão não é hoje que nós vamos resolver, é igual aquela do né? Calvinismo e arminianismo. Não se resolve, né? Isso, discussões. Inúmeras. Inúmeras. Aham. Ah, é? Pós-tribulacionista. Que é pré. No credo da igreja, né? Assembleia dos Tempos Centrais, pré-tribulacionista. No caso, eu sou pré-tribulacionista. Uhum. É só comentar. Isso. Esse entendimento é mais respaldo. Tem. Exato. Esse é assunto do próximo módulo, viu? Perca não. Né? É assunto do próximo módulo, não perca. Então, assim, existe discussões quanto a isso, né? Se esse anjo da igreja, que fala aqui em Apocalipse, é uma pessoa ou é um ser angelical? Discussões assim, milenar. Até porque o texto não deixa claro, né? Não fica claro. E aí vai para o campo da hermenêutica, o campo da exegese. Quando a gente chegar lá, a gente pode ser que volte aqui e discuta isso aqui. Mas, a priori, aí eu fui fazer uma pesquisazinha, até botei aqui, só para ver quem já defendeu essas teses. Trouxe aqui. E durante um bom tempo foi defendido que era um bispo, líderes da igreja, tudo mais, né? Presbíteros. E isso eles tomaram por base a tradução grega. E aí eles tomaram por base pela nomenclatura e consideraram ser um bispo. E contando também, como o irmão falou, pelo contexto, né? Pelo contexto, considerando ser bispo. Mas em outra época, também em séculos futuros, foi defendido que eram ser angelicais. Como eu falei, isso aqui permeia há séculos, há milênios. E eu vou ler aqui rapidamente, que diz assim, que as interpretações sobre essa identidade, se é a respeito do anjo da igreja, quem é esse anjo da igreja, né? Se é um anjo, se é... Inclusive tem até uma discussão que é assim, se é o anjo, um anjo, botar aqui, sim, é responsável por uma igreja. Como é que faz a igreja? A cruzinha? Bom, né? Uma igreja, ou se é o anjo responsável por um conjunto de igrejas. Para entender aqui, né? Mais ou menos. Várias igrejas. Igreja para cá, para lá. Um conjunto. Tem também essa discussão, certo?
Por que que existe essa discussão? Igual nós falamos não lembro se foi na aula anterior ou foi na outra, nós falamos sobre essas 7 igrejas serem apenas a representatividade da plenitude das igrejas. Lembra? São 7, mas não existe só 7, né? Acho que até eu pedi para pesquisar aqui, não foi... Né? Tinha não sei quantas mil igrejas. Né? Então, assim, essas 7, elas apenas representam as igrejas que existem. Não tem só essas 7. Essas 7 lá na igreja da Ásia, mas como representação da existência das outras. Hã? Uma ilustração. Pronto. Exatamente. Você vai conseguir identificar. Tem. É muito fácil, exato, é muito fácil identificar pensar da seguinte forma: nós encontramos ou não erros ou falhas nas igrejas? Tem ou não tem? Existe alguma que é perfeita? Não, né? Aqui mesmo a gente vê, né? Aqui mesmo ele vai apontando tudinho. Eu tenho contra ti isso aqui. Isso aqui eu tenho contra ti também. Isso aqui também eu tenho contra. Aqui escapa, salvo engano, é só a Filadélfia, né? Que escapa. Acho que não. Deixa eu ver aqui a Filadélfia, né? Não lembro se tem alguma coisa contra ela, não. Acharam alguma coisa contra ela e ver rapidamente aí. Aí, enfim, a gente entende que elas são apenas representações. Existiu, beleza, mas são representação do que existe, né? Então, em cada uma que você for, você vai encontrar alguma coisa que vai se assemelhar a alguma dessas da Ásia. Aí, pensando assim, existe também essa terceira via, essa interpretação, esse entendimento de que o anjo da igreja seria o anjo responsável por esse grupo de igrejas naquele perfil. E o anjo da igreja seria responsável por aquele outro grupo. Digamos, tem um grupo de igreja no perfil da igreja de Éfeso. Tem outro grupo de igreja no perfil da igreja de Sardes. Um grupo de igreja no perfil da igreja de Esmirna, entendeu? Tipo isso. Existe essa linha também. Né? Deus colocou na Bíblia, por exemplo, os profetas, sacerdotes, não apontando só suas qualidades, mas também os erros. As igrejas, Exato. Perfeito. Então, assim... Não entendi. A igreja é organismo, né? Entendi. Aí, só que aqui a gente percebe que ele está endereçando para a igreja instituição, né? Aqui ele já não está no organismo, ele está na instituição. Pelo texto, né? Pelo texto a gente vê que ele dizia ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, estudie e tal. Enfim, aí aqui ele vai dizer assim, que essas igrejas mencionadas, elas variam essa discussão ela varia desde os primeiros séculos, inclusive os pais da igreja. E até no curso de Direito a gente vê isso também, patrística, com os teólogos e com os filósofos também. Bispos ou líderes das igrejas locais é o entendimento que mais se perpetuou. O anjo da igreja ser bispo, presbíteros, líderes locais, ou seja, local. Aquela igreja, o anjo daquela igreja lá, foi o que mais se perpetuou. Ou seja, aí ele diz assim que essa ideia é no sentido de mensageiro humano, o humano como sendo o mensageiro. E anjo não quer dizer mensageiro? Aí seria nesse sentido, de mensageiro humano. Essa interpretação defende que a palavra grega para anjo, de ângelos,
ela significa mensageiro e é aplicada aqui aos líderes ou supervisores, bispos, presbíteros, enfim, de cada uma delas, individualmente. Então não é o grupo, seria individualizado, né? E aí, nesse sentido, traz como exemplo o entendimento de alguns pais da igreja, como Tertuliano. Tertuliano, que é do século II e III, ou seja, lá atrás, né? Bem próximo do século I, que menciona anjo da igreja em seus escritos como sendo uma modéstia para aplicar para o líder, para o homem, para um ser humano que está lá na frente. E isso também foi ratificado no século XIV, ou seja, lá na Idade Média estava ainda segurando esse entendimento, de uma forma que foi interpretada por alguns estudiosos como se referindo ao líder, ao ministro, devido ao contexto, ou seja, ele pega o sentido da palavra e pega também o contexto, né? Devido ao contexto das exortações e repreensões, ou seja, senão ele não estaria repreendendo, dando exortação, se fosse um anjo, né? Nesse sentido aqui, como é que ele vai mandar o anjo se consertar, mandar o anjo, tá entendendo? Ele fala devido às exortações e às repreensões. Outro também, que é lá do século III, que também defendeu, foi Orígenes, também é muito conhecido pelos teólogos, que também é citado por alguns comentaristas posteriores, como apoiando uma interpretação que vê os anjos sendo os líderes. Anjos celestiais, ou seres espirituais, nessa vertente, ela sugere que os anjos são seres celestiais, possivelmente os anjos da guarda ou representantes celestiais designados para cada igreja local, refletindo a crença na supervisão divina direta, ou seja, o entendimento de que não são pessoas, mas que são seres celestiais, os anjos sendo seres celestiais, eles entendem que é apenas uma designação para o anjo responsável por entregar a mensagem para aquela coletividade. Por exemplo, para usar, para inspirar, para falar, para entregar o recado, para a mensagem, que o anjo não é mensageiro. E aí o que entende no sentido de que seja anjo, o anjo mensageiro responsável por um grupo, no caso aqui, específico para aquela igreja, mas para quem entende que é no coletivo, seria no mundo espiritual o anjo responsável por aquela região, para aquele contexto, aquele perfil de igreja. E aí ele traz nesse sentido como sendo o anjo aquele que dá a mensagem para o pregador, não diretamente ao líder, porque aí quem defende essa tese vai partir do pressuposto de que, se for para o líder, o anjo, quando esse líder morrer, morreu o anjo, acabou, vem outro, esse outro é o quê? É o filho dele? É um anjo gerando outro filho? Filho de anjo é anjo? Entendeu? Aí fica essa parte sucessória, né? Aí, quem defende essa tese de anjo, sendo anjo um ser angelical responsável por aquela coletividade, por aquele perfil de igrejas, eles entendem que seja de fato a carta foi endereçada para a pessoa, mas no sentido da exortação da mensagem obtida pelo anjo. Então, assim, ele traz essa alusão e foi também defendido, muito defendido, inclusive. Aí diz assim, ó, esse anjo, ele fica na supervisão divina, direta para aquela igreja, para aquele perfil. A referência é de Vitorino de Petal, que ele foi bispo, ele é grego, lá do terceiro século, 270 depois de Cristo, e já sendo bispo na transição do século terceiro para o quarto. E ele defendeu ferronhamente que de fato não era uma pessoa, até porque ele falava, a inspiração não é minha, a inspiração vem do alto. A mensagem não é minha, a mensagem vem do alto.
Aí ele defendia nesse contexto, né? Ou seja, ele trazia para a prática, né? Na prática. Por exemplo, a igreja cristã do Brasil, acho que é ela, eles não têm uma escala do pregador. É tipo assim, chegou na hora do culto, é quem sentiu de Deus ali, a mensagem ali, eu tô com a mensagem, aí vai lá e prega. Tipo isso, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar, assim, eu falo. Já assistiu, né? É assim mesmo? É desse jeito? Pronto. Eu só sei pelos estudos. Isso. Na hora lá, Aham. cooperadores. Os cooperadores, né? Tem a mensagem. Recebeu, tá vendo? Eles não Não estuda para pregar. Entendi. Recebe lá na hora. É o bispo mesmo. É tipo isso. Ou seja, na revelação divina. Já é a palavra revelada da Bíblia. Então, quem defende, estou só apresentando aqui para vocês entenderem que existe. Não estou aqui inventando história não, né? Existe mesmo isso aqui. E não é de agora, né? Vitorino aqui, Pital. Pital é por conta da igreja que ele dirigia, né? Pital, não é o sobrenome dele não, é igual Inácio de Antioquia, Inácio da Pisídia, entendeu? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não é o sobrenome dele, né? Entendeu? É Paulo porque ele é de Tarso. Entendeu? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É Jesus Cristo porque ele foi crucificado. Cristo é de crucificação. Dá para entender? Dá? Aí, às vezes eu viajo. Aí Vitorino de Tal. Jesus de Nazaré. Né? Porque ele é lá de Nazaré. Né? Aí, ó, Vitorino de Pital. Pital é o local que ele dirigia a igreja. Ele era bispo lá em Pital. Aí ele defendia isso aí, igual a CCB, né? Igual a CCB, ele defendia isso, com unhas e dentes, viu? Ia para cima assim que a mensagem não é minha, entendeu? Quem fala dele é Jerônimo. Jerônimo, salvo engano, Jerônimo Savonarola também fala dele, Vitorino e tal. Aí ele diz, a mensagem não é minha, a mensagem vem do alto. A inspiração não é minha, a inspiração vem do alto. Então ele defendia isso aí. Então, nesse contexto, ele falava, é o anjo, que é o mensageiro. Eu sou apenas o canal. Aí, passava. É nesse sentido. Inclusive, muito parecido com a gente. Né? A gente não fala aqui, né? Sou só um canal. Né? Assim, vem para onde pega o pregador, vem com o esboço, chega aqui e muda. Por que muda? Como assim? Quem mudou? Né? Foi um desavisado? É alguém que não estava sabendo de nada? Né? Mas acontece ou não? Acontece. Oxi, e muito. Tem deles que o esboço voa, né? O voa, cai no chão, deixa para lá mesmo. Enfim, aí diz assim que Vitorino de Pital, ele defendia ferronhamente sobre isso. E ele diz que no seu comentário sobre Apocalipse, ele não se refere aos anjos aos bispos, mas sim, ele associa a ideia das 7 estrelas. Lembra que lá em Apocalipse 1 fala das 7 estrelas? Né? Ele atribui para lá as 7 estrelas. Outros comentaristas da Antiguidade Tardia e da Idade Média também defendiam que eram anjos celestiais. Ou seja, veja que os dois têm mesma linha, né? Tanto lá no começo, nos primeiros séculos, como na Idade Média. Para os dois tem defesa, para os dois tem, entendeu? Eu estou só apresentando para vocês também amadurecer a ideia, se alguém tiver interesse, aprofunde, vá atrás, vá em busca e depois apresente, tá certo? Só nesse sentido. Aqui foi um ponto que eu acabei pulando e aí deixei passar, né? Aí diz assim, é importante notar que não existe um consenso único e uniforme sobre este ponto entre os teólogos dos primeiros séculos. As fontes indicam uma variedade de interpretações desde o início, com a identificação com bispos e com anjos. Então, tanto para um quanto para outro, tá empatado. Pode falar. Eu acho estranho relacionado a essa outra entidade que a Apocalipse é cheio de simbolismo. A informação de Apocalipse é relacionada ao simbolismo.
Isso. Cordeiro, amém. Então, assim, relaciona É o amém, né? a informação. Uhum. Não é estranho. Muito bom parecer, né? Não sou estranho relacionar, né? Tranquilo. Aí, a questão é como cada um defende o seu. O importante é defender com base bíblica, né? Essa é o X da questão, tá? Vamos avançar. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. No nosso material, a gente está lá na página. Cadê? Eu queria fazer comentários com você sobre as 7 cartas, mas vou pular isso aqui, porque isso aqui rende demais. Então vamos lá. Tem alguns pontos, em razão desse módulo, a gente ter reduzido ele para 3 aulas para cada um, né? A gente dividiu, não foi 3 aulas para um, 3 aulas para outro. Aí a gente não tem como explorar tudo. A vontade era essa. Eu gosto do versículo por versículo. Eu gosto desse aí. O meu íntimo é esse aí. Mas como não dá, o tempo não nos permite, aí eu tenho que saltear. Então eu estou salteando aqui o tópico 4, que fala sobre uma visão do céu. Eu acho que não tem muito que a gente assim explorar aqui. Até tem, mas o tempo não permite. Porque falar a visão do céu, a gente já deu um início lá na aula 1. A gente falou onde ele estava. Vocês lembram onde era que ele estava, que ele teve a visão? Ele estava preso e depois foi solto e teve a visão. Onde ele estava na visão? Na ilha de Patmos ou em Éfeso? Vocês lembram? Lembra mais não? Em Éfeso, né? Lembra? Ele estava preso em Patmos, né? Aí ele teve a visão lá em Patmos. Mas quando ele foi para Éfeso, ele escreveu. E ele escreveu. Eu perguntei o quê? Onde ele teve a visão? Foi? Não, é onde ele escreveu. É isso que eu quero saber. Onde ele escreveu? Em Patmos ou em Éfeso? Em Éfeso, né? Foi onde ele escreveu. Onde eu estava, exatamente. Muito bem. Lembrou, né? Eu acho que é o capítulo 1, verso 4. Eu acho, né? 3, 4. Então, assim, a gente já falou sobre isso aqui. Então, assim, é falar sobre a visão do céu. A gente já falou também que ele teve essa visão, que ele foi arrebatado. Né? Isso aqui eu acho que dá pra gente pular, não dá? Amém ou não amém? É porque se a gente for passar de um por um, meu amigo, dá não, viu? Aí eu tô assim, salteando. Aí tem aqui os 7 selos. 7 selos é interessante? Então vamos para eles, né? Os 7 selos. Aqui no nosso material, ele vai trazer... Pronto. Ó, tá vendo? Isso aqui por isso que é difícil, porque são 7 selos. Para a gente abordar isso aqui, a gente tem que falar selo por selo. São 7. Né? Então, a gente tem que escolher realmente, tem que jogar pro alto e pegar. O que pegar aqui eu vou falar. Né? E é muito selo, são 7 selos. Para a gente abordar, enfim, vamos tentar aqui, menos passar pelos principais, porque tem muita coisa para frente. O primeiro selo, então, vamos pegar aqui o primeiro selo, né? Vai dizer assim, ó, muitos intérpretes consideram o cavaleiro vencedor como sendo Cristo, né? E comparam a visão ao Senhor que volta lá em Apocalipse 19. Perceba que esse primeiro selo, ele está em Apocalipse 6. Guardem isso, vai fazer muita diferença. O primeiro selo, em Apocalipse 6, vai falar aqui, aliás, não é nem o primeiro selo, é pelo cavaleiro, né? Cavaleiro. Comparo a visão ao Senhor, que volta lá em Apocalipse 19. Deve ser admitido, contudo, que a única coisa em comum nos 2 retratos é o cavalo branco. Né? Ele vai tratar esse sentido aqui, né? Que é um símbolo da vitória. Outros mantêm que o cavaleiro representa o triunfo do evangelho e citam Marcos 13:10.
aceitamos a ideia de que o cavaleiro do cavalo branco aqui seja uma representação de uma falsa paz que o anticristo tentará a todo custo enganar o mundo. Entretanto, esta será interrompida. Esta o quê? A falsa paz, certo? Ser interrompida. Aí ele diz, como resultado desta interrupção, segue-se a guerra, a fome e a morte, representados pelos outros 3 cavaleiros. Em suma, o primeiro selo de Apocalipse 6, versículo 2, representa as tentativas dos homens de estabelecer a paz na terra. Isso pode ser associado à aliança feita pela besta para estabelecer paz na terra. Que aí o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, vai dizer paz e segurança. Tá? Qual é a questão aqui? É porque lá em Apocalipse vai mencionar sobre 2 cavalos brancos com cavaleiros em cima. Né? E aí qual é a ideia que nós já temos cultural? Cavalo branco, o branco simboliza o quê? A paz, pureza, né? Não é assim? Na nossa mentalidade. Então a gente logo já vai inclinado a entender que esse cavalo branco, esse cavaleiro é paz, e paz absoluta. Né? Aí, nós precisamos entender que existe outro cavaleiro em cima de outro cavalo branco também. E aí, como Apocalipse, ele não se preocupa em narrar como é que eu posso dizer? Uma história em sequência. Em Apocalipse, ele tem coisas que está aqui, mas vai acontecer lá, tem coisas que está lá que vai acontecer aqui. É assim, ela não está numa ordem sequencial. Tem muita coisa que está? Tem, mas não está na sua plenitude, na ordem sequencial. Nós precisamos entender que os acontecimentos aqui do capítulo 6 de Apocalipse, eles são acontecimentos que podem acontecer lá na grande tribulação, mas também pode estar acontecendo antes da grande tribulação. Entendeu? Ele pode estar acontecendo assim, de uma só vez lá naquele fato, mas ele pode estar numa sequência. Isso apenas o primeiro selo. Só o primeiro. Ele tem facetas, tem períodos. E um deles, o majoritário, que se entende na teologia, é que o anticristo, ele vai estabelecer ou dar a ideia de paz, estabelecer segurança, vai fazer aquele acordo lá. Estou aqui conversando, presumidamente, com pré-tribulacionistas, né? Eu presumo isso aqui, estou partindo desse pressuposto, porque senão eu vou ter que fazer 3 explicações, né? Então assim, eu presumo disso aqui, dos pré-tribulacionistas. E aí, nós entendemos o quê? Que após o arrebatamento da igreja, o anticristo, ele vai estar, governando, vai estar imperando, vai estar dominando. E esse domínio, ele vai enganar muita gente. E aí é muito fácil da gente compreender, porque, veja só uma coisa, deixa eu botar aqui. Digamos que o caos na terra tenha sido gerado pelo arrebatamento da igreja. Aqui, o globo terra, e aí o povo sumiu. Parece aquele símbolo, né? Masculino aqui, né? O feminino é para baixo assim, né? É assim? Acho que é. Mas, não, é um arrebatamento aqui, viu? Vou botar aqui, arrebatamento. Aí digamos que o arrebatamento levou, nós temos hoje quase 9 bilhões de pessoas. 8 bilhões, você lembra? Geografia. Acho que é 8 é 9. Vou botar quase 9 bilhões. Dá um Googlezinho aí rapidinho pra gente. Aí, ó, digamos desses 9 bilhões de pessoas, quase 9 bilhões de pessoas, habitantes da Terra, digamos que, vocês acham que a metade vai? Não? A gente não sabe, né? Só aqui. Vamos botar aqui. Os 300. Lá de Gideão. Rapaz, eu quero estar nesse meio aí, viu? Em nome de Jesus, eu estou nesse meio. Eu vou ser otimista. 60%, né? Aí, ó. Mas faz sentido, viu, o que ele está falando?
Porque senão a gente estaria dizendo que Deus teria perdido. Teria sido um plano que deu errado, entendeu? Aí, vamos botar aqui 60%. Eu vou botar uma porcentagem, porque eu não sei quanto é a quantidade de habitantes, se é 9, se é 8, se é 9, não sei. Aí, 60% sobe. Imagina como vai ficar a Terra. Só imagina, não quero estar lá não, viu? Só imagina. Como é que vai estar? O caos. Não vai? Meu amigo, aí tá uma bagunça só. E aí, o anticristo, ele vai tentar estabelecer ordem. Calma, povo. Vamos organizar. Aí vai estabelecer ordem. Isso é uma vertente, né? Porque há quem diga que o caos já está estabelecido. E que já estão só procurando o líder, o governante. Né? Já tentaram empurrar para resolver. Isso são o quê? São as crises mundiais que acontecem. Né? Várias áreas. Várias. As crises mundiais. Toda vez que tem uma crise, aí eles procuram alguém para resolver. E aí esse alguém eles intitulam como sendo o Salvador, o homem que resolveu. E aí eles começam a especularem, né? Já disseram que era o Barack Obama, já disseram que era o Bill Clinton, sempre os presidentes dos Estados Unidos, sempre eles jogam para lá. E o outro que anda na linha paralela são os papas. Todos os papas eles disseram que era eles. São os papas. Aí o Emmanuel Macron, da França. O genro do Trump agora? Já disseram que era Elon Musk. Fala tudo, entendeu? Até acertar, né? Desenvolve, né? Mas assim, para ser o anticristo, o pessoal esquece dos pré-requisitos. Um dos pré-requisitos, ele é judeu. A Bíblia vai dizer que ele era um dos nossos. Né? Ele era um dos nossos. E saiu do meio de nós. Então é quem? Judeu. Né? Judeu, não tem como ser outro. Daí, vai gerar um caos na terra. E esse caos vai ter o quê? Alguém vai fazer uma proposta de paz. Essa proposta de paz vai ser um tratado, né? Um acordo que vai firmar vai ser por 7 anos, ou 7 períodos, né? Por 7, né? Um acordo. E aí vai ser paz. Pode fazer o que quiser aí, adore seu Deus, faça culto, sacrifícios. Vai conseguir, é o único. É o único que vai conseguir. Isso. Sempre é quebrado, sempre. Um outro agora, já mais de 240 mil pessoas, né, já estão voltando. Então assim, sempre tem essas propostas. Uma negociação, né? E aí, só que no meio desses 7 anos, qual é a metade dos 7 aqui? 3,5, dá nem para ver, né? 3,5. Na metade ele vai quebrar o acordo. E ele quebra o acordo. Aí é quando as pessoas vão ver que realmente ele é o anticristo. Vão perceber aí, quando ele quebrar o acordo. Até lá, está tudo em paz. Entendeu? Então assim, nessa proposta aqui do primeiro selo, o texto vai dizer assim, que esse cavaleiro, ele é vencedor. Né? Ele vem como vencedor. Só que depois disso, depois que ele sai como vencedor, aí vem aqui, mortes, destruição. Como assim? Se ele fosse a figura de Cristo, perfeito. Vai, Senhor, tá? Se ele fosse a figura de Cristo, o que daria continuidade? Morte, destruição ou eterna paz? Ordem, né? Ele está falando sobre o Cristo. É o segundo. Terceiro, fome. E o último, morte? Morte? Qual sentido? Não faz sentido, tá entendendo? Então é muito claro isso. Eu não sei por que as pessoas fazem uma confusão, meu amigo. Que... Pense, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, não. O próprio texto diz. Entendeu?
É por isso que eu gosto, e eu trouxe aqui para vocês, a teologia bíblica. Eu gosto dela, eu gosto porque eu acho mais pé no chão. Eu já fui assediado por algumas outras, já tentaram, como eu falei, né? Antes de aceitar Jesus, eu era tido como ateu. Por quê? Porque eu questionava os irmãos que vinham me evangelizar. E aí eles ficavam sem resposta e me titularam como ateu. Eu nem sabia nem o que era ateu. Aí, mas eles vinham me evangelizar, fazia pergunta, eles saíam com raiva. Aí falava entre eles que eu era ateu. Era ateu, é ateu, ateu. Aí pronto, nem eu sabia disso. Aí depois que eu aceitei a Jesus, comecei a ler, a estudar, fui discipulado, passei pelo discipulado, aprendi muita coisa, me aproximei dos obreiros, ficava perguntando, sendo esclarecido, orava, muita coisa eu aprendi do alto mesmo, veio de cima. Então assim, aí eu pude perceber que está tudo aqui, está escrito, né? Aí eu, rapaz, então tá aqui, por que a pessoa faz tanta confusão? Por que ninguém sabia me responder se está aqui? Aí eu fiquei, né, com essas indagações, então pronto, eu vou estudar para me aprender e quem me perguntar eu vou saber responder. Aí, obrigado. Aí, se a gente for analisar, tá claro, o próprio texto vai dizer, primeiro selo, cavalo branco, vai vir com essa falsa paz, aí os outros na sequência, só morte, destruição, é tudo enquanto que não presta. Aí não faz sentido associar esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 como sendo Cristo. Faz sentido para vocês, não? Não, né? Faz? Não, né? Então, pronto, vocês já estão munidos, né? É só... Assim, gente grande, né? Gente grande. Como diz o pastor João, gente de Bíblia grande. Nem leu. Eu já falei para os irmãos, né? BV. Eu falei para os irmãos, né, que eu tinha medo de ler Apocalipse, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha medo. Novo convertido, né? Você pensa cada coisa. Tinha medo. Até que um certo dia pregou na igreja. Aí eu achei muito interessante. Eu chegou em casa, eu só jantei e me sentei na sala, no sofá, comecei a ler. Li, amanheci o dia ali mesmo. Passou a noite, a madrugada, amanheci o dia, nem notei e nem fiquei com medo. Aí eu, olha, amanheceu o dia, eu estou aqui e nem fiquei com medo. Oh, coisa boa, fiquei maravilhado com aquilo, porque foi um bloqueio, né, que eu tinha medo de ler, ficava com medo. Aí eu vi que eu superei numa boa, olha, nem aconteceu nada. Para discutir. Escola Cavaleiro. Exato. Muito bom, né? Muito bom. Aí, aqui no segundo selo, vamos avançar aqui, né? Passar pelos 7 selos, né? O segundo selo, o conflito criado pelo cavaleiro no cavalo vermelho parece denotar tanta guerra civil como internacional. A repetição desta maneira do primeiro aí é a causa de alguns alegarem que o primeiro cavaleiro representa um específico império vitorioso, especialmente o parto, enquanto o segundo tem uma referência geral. Isto é possível, mas deve ser notado que ocorre a mesma repetição em cada relatório de discursos escatológico. Aí ele menciona aqui Mateus 24, 6, 7, Marcos 13, 7 ao 5, Lucas 21, 9 ao 10. Em suma, o segundo selo de Apocalipse 6, lembre-se bem disso, versículo 3 e 4, representa a eliminação da paz da terra através das grandes guerras que a inundam. E aí, nesse contexto, é onde começa a gerar as sombras de dúvidas. Por quê?
Porque se o primeiro cavaleiro gerou paz, o segundo ele vai dizer aqui que foram guerras, certo? Guerras. Só que essas guerras, aí vai dizer assim, grandes guerras que inundou a terra. Se considerarmos essas grandes guerras, as guerras que já tiveram, logo a conta não fecharia. Não é sequencial, né? Foi isso que falou? Foi, né? Aí a conta não fecharia. Se a gente considerar essas grandes guerras, as guerras já aconteceram. Porque já aconteceu coisa horrível já. Né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. Só que, mesmo tendo essas guerras mundiais, tiveram outros episódios, sim, avassaladores. Né? Fora esses dois, né? Fora a Primeira e a Segunda Guerra, tiveram outros episódios avassaladores. E mesmo assim, se a gente considerar que essas são as grandes guerras que está mencionado do texto sagrado, das guerras, nós estaríamos meio que perdidos, porque aí a conta não ia fechar, não ia bater na sequência. Porém, é mais prudente nós considerarmos essa guerra ser a guerra lá do período de grande tribulação. Por que de grande tribulação? Veja, as nações estarão reunidas, os holofotes estarão voltados para o líder que determinou a paz, estabeleceu a paz. Está todo mundo ali, ó, focando para lá. De repente, ele que determinou a paz, agora ele decreta uma suposta perseguição. Aquele que não se dobrar a ele, aquele que não adorar a ele, aquele que não glorificar a ele, porque ele vai querer adoração. Ele vai se sentar no lugar santo, no templo, que inclusive até é outra predição. Isso aqui já é assunto de escatologia, né? Por isso que eu não queria entrar muito aqui, porque já mexe para lá. Não tem como fugir, né? Não tem como, né? Só foi dividido, ele até tirou algumas coisas que vai ser discutido lá. Por exemplo, juízo final não tem aqui, vai estar para lá. O trono branco não tem aqui também, vai estar para lá. Tem algumas coisas que ele tirou daqui e está para lá. Então, não é nem para me mexer nesses pontinhos aí, né? Entendeu? Não é nem para mexer, sim. Sistematicamente falando, não é para mexer. Mas, enfim, não tem como sair. Aí, lá no período da grande tribulação, os holofotes vão estar voltados para o anticristo. E há indícios da criação de um terceiro templo. Tivemos a destruição do primeiro, foi a reconstrução, depois uma reforma com Herodes, depois a destruição lá no ano 70. Né? E aí essa destruição considera-se o segundo. Tivemos o primeiro Salomão, uma reforma com Herodes, e essa reforma foi no segundo, né? Segundo templo, sendo o segundo templo. E aí há rumores da construção de um terceiro templo. Por quê? Porque o anticristo ele não vai se sentar no lugar que é santo. Onde é o lugar que é santo? Para o judeu, para o povo Israel, para tudo? O templo. Para eles é o templo. O templo, meu amigo, é o que é o local. É o templo. Só que no local onde está o templo hoje, existe uma mesquita do Estado Islâmico. Tem lá, no local onde era o templo. Geográfico, local geográfico, né? E aí, como é que constrói um templo lá? Só se tirar eles, né? E aí, existe inúmeras reportagens aí que falam que o templo, o terceiro templo já está pronto. Só que ele está pronto, aguardando a região geográfica para ele ser levado para lá e montado. Porque hoje em dia na construção civil não já usa assim, né? Blocos pré-moldados, né? Você constrói aqui, fabrica e só leva para o local e monta. Pronto. E dá para fazer isso com equipamentos e você constrói rapidinho, né? Não dá? Então acho que estima quanto tempo para construir o templo, porque ele é só basicamente um retângulo, né? Né? Então assim, coisa rápida, com a tecnologia hoje, com material, um instante levanta. Então há indício, tem muita gente falando aí que já está construído, só falta ser montado.
E eles só vão montar quando conseguir o espaço geográfico lá da mesquita. E aí é uma briga feia, né? É, lá em Israel. É lá. Aí o bispo de Macedo construiu o Templo de Salomão, ou suposto Templo de Salomão, lá em São Paulo. Os judeus ficaram furiosos. Olha mesmo. Foi uma afronta grande. Né? Porque aqui para nós, realmente, né, é tipo uma afronta para eles, né? Uma afronta. Porque o que eles têm de mais sagrado é o templo. É o templo. Para eles é sagradíssimo. Sagradíssimo mesmo. Oxe, foi mais sagrado que Jesus para eles. Jesus mexer com o templo ali, dizer que ia derrubar em 3 dias. Para eles, ó, foi matar, merece morrer esse cabo. Então assim, aí vem o Edir Macedo e constrói um, né? Bota lá e bota o templo de Salomão. Quem não botou o templo de Edir Macedo, né? O templo de Salomão, aí pronto, foi uma afronta. Então assim, para eles não consideram esse aí o 3º templo, eles estão construindo. Ou outros dizem já está construído, falta só montar. Enfim, o que importa aqui para nós é que o anticristo vai sentar no lugar santo. Onde é o lugar santo, para todo efeito teológico, é lá o templo. E não é o de Macedo, é o de Salomão lá em Israel. Né? É lá. Isso aconteceu? Ainda não. Né? Ainda não. O texto sagrado, Paulo vai dizer que ele vai sentar no lugar santo e vai querer adoração para si. Vai buscar para ele. Aí, quando isso acontecer, aí sim, aí haverá repentina tribulação, porque vai ser uma desolação, né? Uma desolação. Aí é onde, talvez isso sim, aí fecha a conta. Se considerarmos esse cavalo vermelho nesse período. Aí fecha assim. Fecha para quem? Os pré-tribulacionistas. Né? Os pré. Uhum. Terceira Guerra Mundial. Pois é, mas é como eu estou falando, se a gente considerar que são as guerras, já tivemos várias situações. Aí tivemos aqui, consideramos aqui para nós a Primeira Guerra, tivemos aqui considerando aqui para nós a Segunda Guerra, porque guerra tem direta, não? Não tem? A Rússia e a Ucrânia foi uma discussão grande para saber se era a Terceira Guerra Mundial e não foi considerado mundial. Enfim. Aí, para eles, mundial, acho que é considerando mexendo aqui, ou com os Estados Unidos, ou com a América, do lado de cá. Só se for assim, porque, enfim, tem a definição aí, tem a definição do que é uma guerra mundial, né? Tem a definição. Para todo efeito, quando ele fala que as grandes guerras, se a gente for nesse viés de que quando tiver uma Terceira Guerra Mundial, aí nós estaremos incorrendo na mesma que já teve a primeira, já teve a segunda. Aí vai ter a terceira, vai ter uma quarta, vai ter a quinta, tá entendendo? É uma sequência assim que não tem fim, não tem limite. Mas no contexto teológico, para a gente fazer um marco, qual é o marco? São referências, são sinais. Jesus disse que ia deixar, né? Os sinais. Aí Paulo vai dizer, quando... Quer ver? Vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses, né? Ver aqui. Quando... Como é que ele diz? É o filho da perdição. Beleza. Cinco. 2, 3, obrigado, viu? Fala do arrebatamento, né? Aí ele vai falar do filho da perdição, do homem do pecado. Pronto, aqui, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Aí ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? É o que ele estava falando anteriormente. Não será assim, que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
Ou seja, não vai acontecer o que ele falou aqui no versículo 2, que ele fala que sobre o dia de Cristo, que é a vinda dele. Aí ele diz que não vai acontecer isso sem antes acontecer apostasia. Aí nós precisamos entender que vinda é essa que ele está falando. Porque aqui é outro pontinho que mexe, que vai ser lá para escatologia. Lá a gente vai melhorar isso aqui. Eu vou só falar nesse ponto do filho da perdição. Que ele diz assim: o qual, quem é o qual? O qual é quem? O filho da perdição. Certo? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Veja que o Deus aqui é com D maiúsculo, né? É Deus mesmo, a divindade, a cristandade. Ou se adora. Tudo que se chama Deus, ou se adora. Qualquer coisa que você adorar, ele também vai ficar contra. Ficar furioso. De sorte que se assentará como Deus. Aonde? No santuário ou no templo de Deus. Aonde é o templo de Deus? Né? Aí aqui, levando para a literalidade, é o templo que os judeus irão reerguer. Entendeu? Ah, mas o templo sou eu, porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Então, como é que o anticristo vai sentar em cima de cada um? Entendeu? Não faz sentido sentar em cima de um, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Não faz muito sentido, na literalidade, né? Aí alguém vai dizer assim, porque não é na literalidade, no simbolismo ou na espiritualidade. E isso quer dizer que ele vai se assentar sobre, esse assentar não é sentar em cima, é determinar a ordem, é governar, é mandar. Entendeu? Então assim, puxando para o lado espiritual. Só que aqui a gente percebe que, apesar da Bíblia ter essa dinâmica, né, de pontos que são interpretados de forma espiritual, outros são de forma cultural, política, geográfica, existe isso na Bíblia, existe. Só que precisamos identificar quais são os pontos que falam no sentido espiritual. Aqui ele trata num conjunto. É espiritual por quê? Porque é um ser que ele é o anticristo, um ser travestido investido de Satanás, mas travestido de humano. Então ele está investido, ele está incorporado por Satanás, mas ele tem forma de homem, ser humano, entendeu? Então assim, é espiritual, por quê? Porque é Satanás entrando nele. Mas é também físico, por quê? Porque ele tem corpo, é uma pessoa. Vai determinar paz na terra. Vai ser uma pessoa que vai... Isso. Certo? Então a gente não pode isolar o sentido e ver assim, não, isso é espiritual, irmão. Tá vendo que ele não vai sentar no templo de Deus, querendo ser Deus? É espiritual só nesse sentido, de que ele é investido de Satanás. Aí diz assim... vai acontecer dessa forma, ele vai sentar lá no templo, vai ser uma pessoa muito querida do povo, entendeu? Muito querida. Tipo o sumo sacerdote, exatamente. Por quê? Porque ele é judeu, do povo mesmo, é querido do povo, é alguém que chegou para resolver. Exatamente. Falso Cristo. Os judeus vão receber ele, sabe por quê? Porque eles vão entender que é o Messias que havia de vir. É ele. Então eles vão abrir as portas. Vão receber assim com festa, com alegria. E vai permitir que ele entre no templo. Se assente lá, fique lá, governe, mande tudo. É ele. Entendeu? Vamos entender assim. É a personificação lá de Hebreus, né? De Hebreus. É esse perfil mesmo. Só que depois que ele estiver lá, que está tudo sob controle, aí ele vai romper o pacto. Na metade. Na metade. E lembra que essa metade vai lá para Daniel, né? Lembra lá de Daniel? Daniel, na visão das 70 semanas,
Lembra que foi contada as semanas e parou nas 69? Né? Aí tem uma semana, tem um espaço, aí para chegar aqui na semana, aí tem a semana, esta semana aqui, a 70ª semana, ela é contada como semana de dias na contagem dos homens. Elas todas são, mas aí nessa aqui, ela vai dizer que essa aqui, ela é na contagem dos homens, que são 7 anos, que esses 7 anos ele vai firmar um pacto com a humanidade, e na metade desse aqui, na metade dele, que é o que? 3 anos e meio, ele vai romper. Ele vai quebrar isso aqui, o pacto. Isso aqui é a continuidade lá da visão das 70 semanas de Daniel. Aí, ele vai, aqui ó, assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entendeu? Vai conquistar o povo, vai sentar lá, no lugar, como se fosse Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus. Aí diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quem que dizia isso? Jesus, né? Paulo falou, dizendo assim, vocês não se lembram não? Que ainda falava disso com vocês quando estava convosco? Agora o legal, sabe o que é? Que Paulo não estava lá, né? Hã? Não, Paulo está falando, dizendo para os irmãos, vocês não se lembram não? Que ele falava com vocês quando estava convosco? Mistério, né? É só mistério, só as coisinhas que eu estou soltando aqui para vocês pensarem, né? Só para pensar. Aí, ó, porque senão a gente vai longe. Vocês ainda não me viram lendo a Bíblia, eu fico viajando, viu? Aí, aqui no versículo 6, ele diz assim, e agora vós sabeis o que o detém. O que o detém. Né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Certo? Então assim, ele está... não é que ele está preso, né? Diz assim, o que detém é no sentido de... Segura aí, ainda não chegou a tua vez. Né? Ele não está preso, só não chegou a vez dele. Igual a legião de demônios falou com Jesus, quando Jesus chegou em Gadara. Eles disseram assim, por que vieste... Ali é engraçado aqui, eu vou só falar isso aqui. Me adverta se eu me estender, tá? Ele diz assim, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Meu amigo, primeiro, Jesus não atormenta ninguém. Atormenta? Não, quem atormenta são eles. Mas ele estava dizendo aqui que Jesus estava atormentando eles. Olha aí, mano. Por que vieste nos atormentar? Olha, tem vergonha, né? Dizendo de Jesus. E eles deram uma dica ali muito grande para a gente. Antes do tempo. Ou seja, tem um tempo e ele sabe. Ele não sabe quando é, mas sabe que já está determinado. Tempo, entendeu? Talvez assim, eles devam saber, no mundo espiritual, eles devam saber as etapas, assim, ó. Vai ter isso, vai ter aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, depois é a gente. Entendeu? Só não sabe quando, mas sabe que vai vir. Que eles disseram lá. E Jesus não repreendeu eles não, viu? Apenas é outra coisa que, enfim, Jesus acatou o pedido deles. Deixa que entremos nesse esporte, Jesus mandou. Vamos voltar aqui. Aí ele diz assim, ó, que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aqui está entendido, ou pelo menos eu consegui ser compreendido, que neste segundo selo, no cavalo vermelho, ele representa as guerras. Que essas guerras, elas, aí eu fui para o campo da conjectura, né? Que essas guerras podem ser que elas sejam ocorridas em virtude do arrebatamento. Pode ser, tá? É uma suposição. Pode ser. Como pode ser que não? Pode ser que não. Nós vamos ver isso lá, escapologia. Lá a gente encaixa as pedrinhas, tá? Falei
Hoje eu estou falando uma coisa, lá em Daniel a gente falou uma coisa, hoje a gente encaixa um pouquinho, escatologia a gente encaixa outra pedrinha, assim, certo? Outra pecinha do quebra-cabeça. Aí, no terceiro selo, aqui já é a vez do cavalo preto, que ele simboliza o quê? A derrota. Aliás, que ele denota a fome. A balança em suas mãos, que ele traz uma balança, sugere escassez de alimento. Os preços citados são proibitivos. O dinheiro, no grego, denarion, liga lá, por favor, isso daqui. Denarion, que é do denário, era o salário de um dia de um operário. Uma medida de trigo, do choinix, cerca de 1 litro, seria o suficiente, ali, que benção, obrigado, seria o suficiente para a ração diária de um homem, porém não para a sua família. Trigo, portanto, seria inadquirível pelo pobre. 3 medidas de cevada renderiam mais, mas, assim mesmo, ainda permaneceria uma subsistência esparsa, com a possibilidade de fome em alguns casos. Por outro lado, não danifiques o azeite e o vinho, pressupõe amplo abastecimento dos gêneros menos procurados. Poucos anos antes de escrever-se este livro, lá em cerca de 92 do ano Domini, ou ano do domínio, uma falta aguda de cereais, junto com uma abundância de vinho no império, levou Domiciano a decretar a restrição da vinicultura e o incremento da produção de cereais. O decreto criou um tal furor que teve que ser abandonado. O texto pode ter em mente igual situação. Em suma, o terceiro selo de Apocalipse 6, versículos 5 e 6, representa a fome resultante da guerra e da destruição. É bem verdade que esse episódio do século I não foi o cumprimento pleno desse texto, né? Alguns podem até acreditar que se cumpriu lá, mas vamos de volta para aquela premissa. Se tiver sido, então, onde estariam os outros? Existe também os que acreditam que esse cumprimento, o cumprimento dos selos... Isso, exatamente. Exatamente, né? É um indício, na verdade, é um indício. Porque não vai ser estabelecido a marca, né? Aí, é tipo consequência. A fome, se a gente considerou aqui 60%, então seria esse 60% aqui sem essa condição de compra, esse poder de compra, sem essa necessidade, sem essa condição, né, na verdade. E aí gerando o quê? A necessidade e, por sua vez, a fome. Assim, trazendo aqui para o campo lógico, né? Campo racional. Há quem diga que esses acontecimentos, as guerras, a fome, elas são temporais ou temporárias, e elas são, eu esqueci a outra palavra, temporárias ou temporais, e fugiu, já eu digo, que são assim, de tempos em tempos, e repetitivas, até que se cumpra na plenitude. Há quem defenda também essa tese, né? É algo que a gente pode descartar? Não vamos descartar assim, porque talvez seja o cumprimento dela parcial, e não na plenitude. Igual Paulo diz, que hoje a gente conhece ele em parte, mas nós o veremos face a face. Mas apesar de não conhecermos ele na plenitude, face a face, como ele é, a gente já desfruta de parte de como ele é. Entendeu? Então, talvez o entendimento de